registro disso, da segunda parte da pesquisa. E ainda falta terminar algumas partes dessa segunda parte. E aí a questão, há tempo para continuar? Eu acho que temos, falta pouco para fecharmos isso. E agora, se há interesse, porque nós já estamos chegando ao final do PROCAD, eu acho que isso aí pode ter, temos que ter um feedback. Realmente vale a pena orientar as pesquisas de semente futura a partir desses temas? Eu tenho as minhas dúvidas. Eu acho que a prática é que vai mostrar isso para a gente, né? E a questão dos recursos humanos, a necessidade de alguém pesquisando isso efetivamente numa dissertação, numa tese de doutorado. Tá bom? Muito obrigado. Era isso. Convido agora a doutora Elaine Marcial, que está conosco há alguns anos, é pesquisadora séria da nossa linha de pesquisa de arranjo metodológico, na Universidade Brasileira do Estudo Cooperativo. Falei que eu do Webex. Demorei muito. Mais uma vez, bom dia a todos. Obrigada, Cláudia, pelo convite, não só estar aqui presente, mas também por participar desse projeto que eu entendo que seja de grande importância, não só para a defesa, mas também para o nosso país. E eu vou começar, antes de entrar especificamente no ponto, que é o trabalho que nós estamos desenvolvendo lá, pegando uma frase do Luiz Lojo, que eu gostei tanto, que é lembrai-vos da guerra do futuro. Eu achei esse slogan de uma criatividade fantástica, porque, como já foi colocado ontem aqui, como é que você lembra de algo que não aconteceu? Mas, na realidade, estudos da neurobiologia mostram a importância da gente criar memórias a respeito do futuro. Por quê? Porque quando a gente decide, toma decisões, nós consultamos, e aí os estudos mostram isso, da neurociência, que a gente consulta as nossas memórias. E, geralmente são memórias a respeito do passado. São nossas experiências, decisões que tomamos e deu certo. Então, esses pontos é que ficam armazenados e reforçados no nosso cérebro. E são essas memórias que a gente consulta quando toma decisão. Por que, principalmente hoje em dia, é importante a gente desenvolver memórias a respeito do futuro? E aí, a justificativa da realização de estudo de futuro. É porque não necessariamente, ainda mais com a dinâmica que a gente vive hoje, de decisões que tomamos acertadas no passado vão ter o mesmo resultado hoje, dadas as mudanças que nós estamos vivendo. Então, momentos disruptivos fazem com que decisões tomadas no passado não mais façam sentido hoje em dia. E não vamos obter os mesmos resultados. Então, para que a gente tenha resultados satisfatórios, é importante que a gente desenvolva, então, memórias a respeito do futuro. O que o futuro nos traz. E eu achei esse slogan fantástico, lembrai-vos da memória do futuro. Bom, e aí, fazendo até um ponto com alguns comentários que já foram feitos, eu acho que é chave a reflexão.
reflexão, é um ponto-chave quando a gente estuda o. Com relação especificamente ao GT que está sob responsabilidade lá da Universidade Católica de Brasília, especificamente, né, dentro do meu grupo de pesquisa, a gente já teve assim, uma série de avanços. Nós já publicamos um RPC relacionado ao ciclo de boas práticas e vamos repetir esse processo agora. A ideia é que saiam pelo menos 2 artigos voltados para estudos de caso, que é algo que há uma reclamação muito grande na literatura, porque falta você mostrar que o que as organizações estão fazendo em termos, principalmente, de planejamento por cenário, está dando os resultados realmente esperados, que muitos autores colocam, mas não há registro desse tipo de avaliação. Então, o nosso objetivo é olharmos isso. A nossa responsabilidade estava muito voltada para a questão de avaliação de ferramentas, o que levou, inclusive, ao desenvolvimento de ferramentas próprias, visto que o levantamento que a gente fez, que já estamos com o relatório técnico científico já pronto, devemos estar encaminhando agora ainda esse mês, é que o que há disponível é ruim, não atende de forma adequada. E aí nós vamos ter uma apresentação aqui do João Menezes, que vai estar mostrando, inclusive, estudos que estão sendo realizados aqui na EGN, utilizando a ferramenta desenvolvida, que é a SocialPort Enterprise, para esse tipo de trabalho. A ideia também é a publicação de um método de identificação de 2 tipos de sementes futuro. A gente vai estar apresentando, inclusive, esses resultados hoje à tarde, que é como é que você identifica mega tendências, já que na literatura pouco se tem escrito do como fazer, e como é que esse tipo de trabalho auxilia também na identificação de incertezas críticas. Então, a gente está apresentando isso e vai sair um artigo, a gente espera finalizar ele ainda esse ano, né, que vai sair como uma produção no âmbito do PROCAD Defesa. Outro trabalho também que a gente pretende estar entregando é uma avaliação mais detalhada e das evoluções do método Delphi, que é um dos questionamentos que foi nos feito dentro do GT, em que a gente avalia como os processos de automatização utilizados, né, especificamente para esse método. E, por fim, eu fecho, acho que vai ser um dos grandes resultados também do PROCAD, com o trabalho do benchmark internacional. A ideia é que a gente entregue um relatório técnico científico fazendo uma avaliação comparativa entre os métodos utilizados por diversas instituições internacionais. A gente desenvolveu esse em conjunto, né, com o comandante Cláudio e a Jéssica Leite, um roteiro de benchmark. Nós vamos estar em três países, Inglaterra, França e Finlândia, visitando diversas instituições que são referência na área de estudos prospectivos, future literacy, incluindo não só empresas, organizações, além de universidades e também de órgãos de defesa. Então, acho que esse vai ser um trabalho fantástico e era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. E eu convido a todos para assistirem à tarde a apresentação sobre a metodologia. Obrigada. Convido agora o professor Alexandre Salgado. Essa apresentação que vocês estão vendo, candidato Alexandre Salgado, vereador de São Paulo. Brincadeira.
essa apresentação ele vai pensar coisas para falar aqui hoje. Esse aqui é de uma outra parte do projeto que ele participou. Então, professor Alexandre, com a palavra. É melhor você chegar para lá, para a câmera. Isso, para lá, isso. Bom dia, pessoal. Estão ouvindo aqui? Bom, o comandante pediu para que nós fizéssemos uma apresentação, explicar como que a USP está envolvida no projeto, né, do CAD. No segundo dia, né, de apresentação, eu queria fazer algumas observações, talvez muito importantes, que vem de fora, trazer um feedback para vocês. A primeira observação, comandante, além de agradecer a participação de todos aqui, mas eu percebi que é um ambiente muito colaborativo. Então, assim, a primeira coisa que nos salta aos olhos, que vem de fora, quem vem sempre de fora tem um olhar um pouco diferente, mas eu fiquei muito surpreso com a vontade de praticamente todas as pessoas que eu encontrei de conhecerem, de compartilharem, né, de querer falar com o outro, de entender o diferente, de entender outras linguagens. Né? Então, assim, pessoas aqui é um grupo extremamente heterogêneo, nem em congresso a gente encontra grupos assim, porque geralmente tem pessoas que pesquisam a mesma área. Né? Eu vejo pessoas que são de áreas diferentes, formações diferentes, que na verdade têm um objetivo comum. Me dá uma satisfação enorme, é um prazer estar aqui e um orgulho poder participar desse evento. Tá? Agradeço de coração ele estar junto com vocês aqui. Bom, seguindo essa lógica, a USP, o convite nos foi feito, né? Assim, na verdade eu sou engenheiro, trabalho com pesquisa profissional, toco um laboratório que se chama Sigrefic, que é um grupo de eficiência, e na verdade, é um pouco, comandante, a gente estuda alguns setores específicos, né? Se nós pegarmos aqui como funciona o nosso grupo de pesquisa, isso é um site dentro da Universidade de São Paulo, e nós estudamos principalmente 4 grandes áreas, né? Que é a educação básica, economia circular, energia renovável e bem. Né? E aí, na verdade, o que acaba sendo interessante nesse processo é a análise, o tipo de análise que nós fazemos, um tipo de análise multivariada, qual e quanti, que eu gostaria basicamente de explicar para vocês o que nós fazemos, como nós entramos no próprio CAD com outra ferramenta, de forma mais transversal, e talvez explicar também como que é a nossa rede internacional de colaboração, que na verdade seria uma próxima etapa, né? Isso aí ainda está a aprovação do comandante, o que nós exatamente poderíamos estar trabalhando, mas a ideia é que a gente possa também unir a nossa rede internacional para somar com essa rede. Eu gosto, Violeta, esse negócio da rede que eu gosto bastante, porque acho que eu incorporei um pouco essa ideia e comecei a fazer algumas coisas em rede na minha vida, né? Vou mostrar duas redes aqui basicamente, mas a ideia é mostrar como que essa rede aqui poderia conversar com outras redes que eu tenho e a gente formar um grande grupo de colaboração entre pesquisadores, pesquisas, para estar somando conhecimento, pensando sempre aí, não só na contribuição individual, mas no país, né? Acho que essa palavra aí fugiu um pouco do poder, né? Assim, a gente está aqui por causa de coisas do país também, para as próximas gerações, né? Que são coisas que eu sempre penso, que eu fiz pequeno, enfim, sempre pensando nisso. Bom, acho que é importante mostrar a cara aqui dos pesquisadores, né? Nós temos aqui a senhora Perla, Calil, ela acabou não podendo participar do evento, mas é professora de finanças, trabalha comigo. Aqui são todos os alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado, fazem parte da equipe nossa da USP. E basicamente a ideia é que nós já temos assim, esses alunos, né, ou pesquisadores, trabalham comigo toda semana. Assim, tem reunião semanal, fico 2 dias por semana, basicamente trabalhando com as pesquisas nessas áreas diferentes. E aí as formações são muito amplas. Eu acho que essa questão da diversidade é uma coisa importante, porque a gente tem agrônomo, tem advogado, tem engenheiro, tem matemático, tem pedagogo, tem administrador, enfim, economista, engenheiros de diversas áreas. Então, assim, é muito interessante você ter um grupo heterogêneo que te ajuda a desenvolver as pesquisas que você precisa. E eu estava conversando isso com os professores, né, tanto o professor Sávio, a professora Elaine, principalmente, né, o Adriano, a respeito da necessidade que nós temos de conversar com colegas para entender os objetos que gostaríamos de estudar. Porque o que nós temos, na verdade, são ferramentas.
né? Deixa eu mostrar alguma coisa rapidamente para vocês. Isso aqui é o que nós chamamos de técnica de uma fronteira de ciência, né? Sem ir muito para a questão matemática, mas basicamente a fronteira de eficiência ela representa você tentar entender os insumos, que são as entradas, dados as saídas de um sistema que você está avaliando. E é possível formar o que nós chamamos de fronteira de eficiência. Eu não sei se o pessoal está familiarizado, mas basicamente quem está na fronteira, né, nesse processo, seriam as unidades que teriam eficiência 100% ou 1%, e todo mundo que está abaixo, por exemplo, esse ponto, ele é considerado eficiente. A vantagem desses modelos é que ele diz principalmente quanto você precisa melhorar para chegar na fronteira. Então, por exemplo, esse ponto ele pode melhorar a eficiência de duas formas. Ele pode, se ele migrar nessa direção e chegar aqui nessa fronteira, ele está reduzindo, na verdade, o input para produzir a mesma quantidade de input. Ou seja, é uma variável. Você tornar mais eficiente, ela tem que gastar menos, ou utilizar menos recurso para se tornar eficiente. Então você pode migrar desse ponto para esse, com essa lógica. Como você pode também manter no mesmo input, se você subir para cá, você vai estar produzindo mais o mesmo input, o mesmo insumo, ou seja, também se torna mais eficiente. É uma ferramenta matemática muito utilizada, essa que é a parte de programação dela, mas é uma ferramenta que tem crescido muito e utilizada nas mais diversas áreas de pesquisa e ciência, né? Esse é um artigo agora de 2022. Então, assim, tem diversos tutores que aplicam isso. Né? E basicamente, uma dessas abordagens, eu falei um pouco disso ontem rapidamente, isso envolve o que a gente chama de ideia do estágio, que é basicamente você usar os outputs, o que a gente chama de primeiro estágio, é você entender, isso aqui é um trabalho em banking que nós publicamos, mas basicamente você consegue identificar a eficiência do sistema e isso entra para um segundo estágio, que é, na verdade, você tentar entender o porquê essa TNU, né, ou essa unidade que você está estudando é eficiente. Então, por exemplo, nós temos escolas. Então você verifica, por exemplo, que a forma da escolha do diretor, acho que a gente falou sobre isso, você sabe, de conversões no jantar, a forma de escolha do diretor é um dos itens que torna uma escola boa ou não. Isso está sendo falado muito, isso é tudo que está, pelo menos lá na minha região, eu estou muito preocupado de você ter a questão do, por exemplo, do diretor ele ser concursado e não indicado pelos contrários. Então, assim, você faz alguns trabalhos que você verifica que não necessariamente o diretor ser indicado é um problema numa base de dados de 80 mil escolas. Então, a gente consegue fazer modelos matemáticos que nos ajudam a entender um pouco mais o que seria essa questão da eficiência e como que esses dados retroalimentam outros sistemas, né? Basicamente, pessoal, assim, você não tem, mas basicamente você tem algumas aplicações que acabam sendo interessantes nesse sentido. Então, eu vou pegar algumas aqui só como exemplo. Questões que são faladas, são muito faladas, né? A questão do investimento em educação e resultados. Né? São resultados de alguns trabalhos que nós fizemos. Então, assim, fala-se muito se tem que colocar mais ou menos dinheiro em educação. Então, por exemplo, com esse modelo de eficiência, a gente consegue verificar esse chuva de ponta. O que quer dizer para a gente que não existe uma relação, uma causa direta, né, de causa e efeito entre investimento e desempenho. Não tem isso. Então, fala-se que precisa de mais investimento. Na verdade, o que a gente percebe é que, lógico que precisa de mais dinheiro, mas precisa principalmente de uma melhor gestão de recursos. Né? Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo é a questão do índice socioeconômico. Então, fala-se muito que existe uma relação entre o índice socioeconômico e o desempenho das escolas. Também foi verificado na nossa base de dados uma relação direta. Então, assim, você tem escolas que têm índice socioeconômico mais baixo, que têm um alto desempenho, e você tem escolas que têm um índice socioeconômico mais alto, também tem desempenho alto e baixo. Não existe uma relação direta. Então, assim, mudando um pouco de área, né? A gente falou um pouco disso ontem, pegando um outro tipo de trabalho aqui.
A mesma ferramenta que nós damos educação, isso é uma tese de doutorado que eu defendi há uns 10 anos, e nós tentamos avaliar aqui uma relação entre identificar aqui uma relação dos países do G20 e uma relação entre a matriz energética que é utilizada por esses países durante 30 anos e tentamos avaliar como que esses países se tornaram mais ou menos eficientes em relação à emissão de gases de efeito estufa e o tamanho das florestas. Então, foi verificado por 30 anos a possibilidade de que a mudança, por exemplo, na matriz nuclear, isso foi um assunto falado ontem, né? O pessoal falando aqui, eu estava pensando sobre isso, mudanças de matriz energética realmente impactam de forma efetiva na eficiência desses países que se refere a gás de efeito estufa, né? Ou seja, que é um tema tão debatido. Então, também é possível utilizar essa ferramenta para essas duas coisas. Então, o que nós fizemos, pessoal, perante o Procard, né? Resumidamente, nós fomos convidados para o comandante para poder utilizar essa nossa ferramenta, que é uma ferramenta multitécnica, como ela entraria no Procard. Então, nós acabamos ficando de forma transversal. Ontem foram apresentados alguns trabalhos, que são objetos na qual nós conseguimos aplicar algumas ferramentas, mas principalmente como que nós poderíamos entrar dentro do Procard, né, como que a nossa metodologia, isso é um resumo da nossa metodologia. Ela tem várias etapas, ela tem, vou dar para ler, mas basicamente ela tem algumas etapas. Essa parte inicial envolve toda a conceituação do que seria eficiência dentro do objeto, então envolve uma parte robusta de procedimento de literatura. Depois nós temos ferramentas quantitativas e depois nós temos ferramentas qualitativas que envolvem basicamente estudos de caso, né, indo aos locais que nós vamos estudar. Os professores conversaram, né, de objetos que seriam de interesse para o Ministério. Então, para essa etapa, utilizando a nossa metodologia, nós faríamos principalmente uma conversa nesse nível, para tentar entender modelos conceituais que são de interesse do Ministério da Defesa ou que são de interesse de outros. E aí daqui para frente vem a ferramenta antropológica, que é a nossa principal contribuição para o Procard nesse sentido. Tá? Então assim, os slides estão disponíveis depois, o pessoal dá uma olhada, a gente tem publicações com esses trabalhos, mas basicamente a nossa ferramenta ela envolve a definição de toda a metodologia qualitativa com análise voltada de dados ou fronteira estocástica, basicamente o que seria o objeto de estudo. Nessa etapa nós precisamos sempre da conversa com pessoas que são da área, então ficamos à disposição basicamente do projeto para fazer isso. Uma etapa, para finalizar só aqui, só para finalizar, nós temos uma rede, né? Essa é a nossa rede, está um pouquinho visível, será? Deixa eu apagar a luz talvez. Melhorou, pessoal? Ok, então basicamente, isso é uma rede, né? Na verdade, é o nosso modelo de redes. Explicando um pouquinho, essas linhas vermelhas são os projetos que nós fazemos, então assim, são os órgãos de fomento, de financiamento, de todas as nossas pesquisas são esses nós vermelhos. Aqui são as pessoas envolvidas e aqui são alguns parceiros. Então assim, todas as universidades, elas têm parceria com a gente. Então, em energia, nós trabalhamos com a Universidade de Queensland e nós temos algumas associações de plantadores de cana, na qual nós entendemos, por exemplo, a questão do uso da terra, que é uma coisa que é de interesse do Ministério da Defesa. Outros países têm interesse na questão da otimização do uso da terra, sendo esse um bem escasso, quando se trabalha com alimentos, isso é de interesse nacional. E nós trabalhamos principalmente com a Austrália, que é um país também muito forte nessa questão energética, né? Na educação, nós trabalhamos com universidades nos Estados Unidos, essas duas, a de Surrey, que tem alguns alunos que estão lá nesse momento, e em Portugal, né? Ontem, aqui seria um possível parceiro nosso.
Aqui dentro nós temos, na área de vestibular, nós temos contato com a Universidade de Braunschweig e a Universidade Técnica de Munique, são duas grandes universidades que estudam a economia vestibular com modelo de eficiência, e aqui está o Procad. Então, ó, a gente não deixou de colocar o Procad dentro desse processo, que é uma rede, dentro de uma rede maior, né, de colaboradores que nós temos. Em todos os lugares, nós entramos com uma ferramenta, eu entendo que nós entramos com um modelo matemático qual-quant que basicamente contribui para esses grupos na qual nós trabalhamos e tentamos, de certa forma, ajudá-los a entender um pouquinho os objetos que eles estão estudando. Então, na verdade, a gente acaba estudando muitos objetos e a nossa missão, na verdade, é contribuir com os grupos nesse sentido. Né? A nossa última etapa agora seria, isso está ainda em conversa com o comandante, mas a ideia seria que no próximo ano, eu ou parte da equipe ficaria fora do Brasil, trazendo elementos, inclusive, que podem contribuir para o nosso entendimento de algum objeto que pode ser mais interessante para você. Eu acho que é isso, comandante. É isso. Eu vou chamar agora o comandante Sandoval da Escola Superior de Guerra. Mas, enquanto ele se desloca de lá para cá, que é bem demorado, bem longe, a Escola Superior de Guerra fica aqui ao lado da RPN, na Fortaleza de São João. Isso. Eu queria contar uma história para vocês que tem a ver com a origem do nosso Procad. Em 2018 e 2019, estávamos, eu e o comandante Adriano Laudo, falou aqui agora há pouco, num GT na Escola Superior de Guerra do Ministério da Defesa, estávamos montando cenários de defesa no período seguinte, e numa reunião, sei lá, cerca de 6 oficiais, o general do Ministério da Defesa que tinha encomendado aquele trabalho, trabalhava no setor que tinha encomendado foi o Ministério da Defesa, não foi o general em si. Ele falou assim: olha, desse trabalho que vocês estão fazendo aqui, nós estamos fazendo aqui dos cenários, tem uma coisa mais importante que fazer o cenário, que é acompanhar o cenário. Eu falei assim: general, que bacana. Eu estava calado até esse momento. Eu não sou da Marinha, né? Eu estava no ambiente do Exército e tal. General, eu queria pedir a palavra sobre acompanhar o cenário. Nós temos uma rede que funciona, que já apresentamos no Plano de Defesa, tinha sido aprovada, a nossa rede, tinha sido aprovada no Plano de Defesa, essa ideia do Plano de Defesa, mas não teve dinheiro para a gente na época. E ele falou assim: olha, muito interessante, pode reapresentar, que eu vou dar uma força no Ministério. E a gente, aí logo depois veio o Procad, então a gente começou a montar a rede atual. Mas é só para dizer para vocês então, que esse Procad, parte do nascimento dele foi dentro da ESG. A ESG tem sido conosco uma parceira, eu diria, do núcleo duro, né, do nosso Procad. Muito do que vocês estão vendo aqui foi concebido com a troca com os colegas de lá. E o comandante Sandoval, agora é coordenador do programa de coordenação e segurança e defesa. Passa a palavra para ele. Bom dia a todos. É uma honra muito grande estar participando desse seminário tão importante, né, para o nosso país, dos assuntos de defesa. Eu gostaria de começar agradecendo ao comandante Correia, toda a sua coordenação, toda a sua liderança desse programa, que é um recurso fundamental para o nosso país. Bom, o nosso tempo é muito curto. Eu vou procurar trazer aqueles pontos que a gente considera fundamentais dentro desse trabalho. Né? A Escola Superior de Guerra tem uma tradição de mais de 70 anos de estudar cenário, de estudar desenvolvimento e segurança. Então, aquele binômio que hoje em dia até uma questão, né, segurança e desenvolvimento, nós estamos procurando dar uma versão mais atual com essa ideia de segurança. Então, a gente parte da ideia de segurança multidimensional. Quando a gente fala em segurança, nós estamos falando de segurança multidimensional, que já é um conceito do PNUD de 1994. Então, a gente está falando de segurança energética, está falando de segurança econômica, segurança ambiental, segurança
a defesa e a segurança são irmãs siamesas. Só que a segurança é a segurança nacional nesse sentido mais amplo. E a ESG tem uma tradição nisso, tem um planejamento próprio, né, estratégico, planejamento estratégico da ESG. Então, a tradição da escola é muito voltada para isso. E aí, fico muito feliz de poder participar desse programa, né, com coordenação da ESG do Procad. Queria destacar aqui a participação, me permita também, Correia, do Coronel dos Santos, né, que tem uma participação grandiosa dentro desse projeto da ESG. Nós temos pouco tempo e eu vou procurar destacar aqueles projetos que estão diretamente ligados ao nosso programa Procad. Primeiro, eu queria começar com a questão das bolsas. Temos 2 bolsistas dentro do nosso programa de pós-graduação em Segurança Internacional e Defesa, que é a mestranda Vanessa Bandeira e o professor doutor Bernardo Salgado. Então, são 2 bolsistas, né, que têm produzido bastante, têm feito bastante atividades acadêmicas, tanto para o programa quanto para o nosso projeto do Procad. Então, vou dar exemplo aqui do professor Bernardo. O professor Bernardo, dentro do projeto dele de pós-doutorado, dentro do nosso programa da ESG, né, ele ministrou aulas para o nosso mestrado na ESG, fazendo parte do pós-doutorado dele. Né? O professor Bernardo ele trabalha também aqui no projeto, como ele já falou, né? Projeto Sementes em Defesa. Então, mas eu queria destacar, e me permitam aí, o produto final que se espera, que ainda não está concretizado, mas que se espera que seja o resultado desse pós-doutorado do professor Bernardo, né? Que será a publicação do livro, que vai tratar e aí eu quero agradecer imensamente ao Correia, né, que deu essa flexibilidade para que o projeto pudesse abarcar isso, que esse projeto vai ser inclusive um livro que vai tratar das sementes de futuro em geopolítica mundial. Então, eu queria agradecer aí ao Correia essa perspectiva maior da defesa dentro da geopolítica. Então, o que se vai produzir nesse livro são sementes de futuro em geopolítica mundial. Claro, defesa vai estar totalmente interligada a essa ideia da defesa nacional. Né? Esse é um dos grandes projetos dentro do